Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Todo mundo está vendo o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, certo? E nesse momento, o exército russo já adentrou ao território ucraniano. Existem vídeos de moradores ali da Ucrânia, do povo da Ucrânia, filmando o míssil passando perto de casa, jato fazendo barulho rasante ali, passando de forma rasante do lado de prédios e tudo mais, e tudo isso é aterrorizante, sem dúvidas. Todo esse caos é terrível. E às vezes a gente usa a palavra povo, né, para definir um aglomerado de pessoas, é assim que isso fica no nosso imaginário. É só um ajuntado de pessoas. Né? Mas não é. Essas pessoas são indivíduos, elas têm histórias, certo? Têm aspirações, e ali residem pessoas que verdadeiramente amam a Deus e a Jesus Cristo, tá? E pensar dessa maneira até nos aproxima mais de Deus através da oração, porque é uma oração que é mais concreta, certo? Que você sabe dos detalhes de um sofrimento de alguém, né? Nos aproxima de nosso Deus Pai Celestial. E pensando nisso, eu coloquei alguns dados, tá? Não repara nos barulhos de fundo, não. A melhor hora para eu gravar o vídeo, tá? Mas pensando nisso, eu coletei alguns dados de como a Igreja de Jesus Cristo se desenvolveu até agora na Ucrânia, tá? Eu vou falar aqui em vídeo a respeito dos membros que tem lá, da quantidade de alas e tudo mais, tá? E fazer alguns comentários em cima disso. Não vou falar de geopolítica, tá? Resumidamente, a gente sabe que a Rússia não queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, porque isso seria desfavorável para a Rússia, tá? E muitos países da Europa e os Estados Unidos queriam que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, porque seria favorável para eles, tá? Então, sem dúvidas, é um jogo de interesses múltiplos e no meio disso tudo o povo sempre acaba sofrendo, né? Acaba pagando, e é mais a isso que o vídeo é voltado. Então, vê só, lá na Ucrânia existem 44 milhões de habitantes, tá? Dentre esses, 11.242 são membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias. E desculpa que eu tô um pouco suado, tá? Você vai ver eu passando a mão na cara. Lá tem uma estaca da igreja, tá? 48 congregações, dentre essas são 8 alas e 40 ramos, tá? Então é até interessante imaginar tudo isso, né? Uma estaca, mais de 11 mil membros, 8 alas e 40 ramos, certo? 35 centros de história da família, um templo em Kiev, tá? Então tem um templo lá na Ucrânia, 2 missões e 4 distritos, né? As 2 missões são Ucrânia Dnipro e Ucrânia Kiev, tá? Então, uma coisa interessante, uma coisa bem boa de se observar, tá? A respeito das missões aqui que a gente citou no final, é que a igreja, muito sabiamente, tendo líderes inspirados, né, retirou os missionários a tempo. Então, no dia 24 de janeiro, a igreja pegou os missionários, né, e tirou dali e passou para outras missões. E isso foi uma decisão muito sábia, certo? Eu já vou fazer um paralelo com isso, tá? Foi uma decisão muito sábia e muito abençoada, certo? Porque hoje está circulando na internet um vídeo de jogadores, certo? De times como o Shakhtar, que é um time bem famoso da Ucrânia, tá? Disputa a UEFA Champions League, que é o campeonato mais famoso de clubes do mundo, certo? Jogadores brasileiros do Shakhtar que estão presos lá na Ucrânia por conta de toda essa situação. Então vai vendo, presta atenção. Eles estão relatando em vídeo que o trânsito está parado lá, né? Tá tudo um caos, eles não conseguem sair de lá. Todos eles se ajuntaram, saíram das suas casas, se ajuntaram em um hotel com as suas famílias, né, com os empregados que eles têm. E vê só, jogador de futebol é alguém que tem um poder aquisitivo muito alto e tem uma capacidade de mobilidade. E eles não foram avisados a tempo a ponto de saírem de lá, né, de entender a gravidade da situação e sair antes de tudo ficar ruim, né? Ou se foram avisados, não acataram aí, ou não sentiram a ênfase que deveria ter sido dada, né, a isso.
Então você vê, os missionários da igreja foram tirados a tempo. E os jogadores, que têm um poder aquisitivo maior do que esses missionários, né, estão lá presos e fizeram um vídeo na internet e estão pedindo para brasileiros compartilharem esse vídeo, né? Então você vê a coisa, né? E aí isso é terrível, isso é terrível. Imagina só se o missionário da igreja está lá há tempo e acontece alguma coisa, né? Primeiro, sempre vai ter os infelizes que vão botar a culpa na igreja, que não teria nada a ver, né? Depois, seria um trauma para a família, para os familiares dos missionários. Então, eu sou grato pela igreja ter visto isso a tempo, né? E estou em oração pelos jogadores de futebol brasileiros, né? E pelo povo todo da Ucrânia. E conhecer essas histórias, como eu disse no começo do vídeo, nos humaniza, né? Faz a gente ver que é o jogador de futebol, que é o trabalhador comum da Ucrânia, que é o membro da igreja, certo? É todo um povo, tem toda uma história ali, tá? Então, que a gente possa orar e que a gente possa lembrar que realmente nesse mundo terreno e finito, o mais forte prevalece por enquanto, né? A gente sabe que aquele que tem mais força bélica prevalece, certo? Aquele que tem a melhor estratégia, aquele que sabe lidar melhor com as situações, prevalece, né? E a gente viu diversos conflitos ao longo da história, né? Diversas tragédias, diversas situações depressivas ao longo da história, tá? Mas sim, isso é verdade, é o mais forte que prevalece. E graças a Deus que é o mais forte que prevalece, porque nos últimos dias, no final de tudo, quando todas as coisas se acabarem, o mais forte, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai prevalecer com a justiça verdadeira e eterna e absoluta, certo? Ele vai prevalecer acima de tudo. E todas as dores vão cessar, todo o tormento vai acabar, certo? E toda a justiça vai se estabelecer. E não é a justiça de homem que vai estar lá, mas sim a justiça de Deus. Tá? E é essa esperança que a gente tem que se apegar e é nisso que a gente tem que encontrar repouso, né? Porque só Jesus Cristo para nos abençoar. Então, que possamos orar a Deus, ao nosso Pai Celestial, por intermédio de Jesus Cristo, por todo o sofrimento que vem acontecendo, né? Eu ia puxar outro vídeo aqui no canal, mas é impossível, não tem como falar de outra coisa. Até eu não conseguiria desenvolver outro assunto sem falar disso aqui, tá bom? É isso que eu tinha para dizer em vídeo. Não esquece aí, antes de sair, de ver nem falei disso durante o vídeo, de ver o like, o inscrever-se, tá? Toca no sininho das notificações. E deixa um comentário, principalmente isso. Eu quero saber como você está se sentindo, o que você está pensando, porque é o meio que a gente tem, né, de saber como você está enxergando as coisas, tá bom? É isso que eu tinha para falar e até mais.